Bom dia a todos. Nós vamos começar a nossa entrevista agora e o senhor poderia já começar falando o nome do senhor, nome completo? Luiz Carlos Travassos. Luiz Carlos Travassos. E a data de nascimento? 19/9/47. Ótimo. Nome do pai Raul dos Santos Travassos. e o nome da mãe? Cecília França Travassos. Ótimo. Se o senhor fosse definir o senhor em uma palavra, para poder definir o senhor teria essa palavra? Qual seria essa palavra para definir o senhor? Aí eu não sei nem como dizer. Sei lá, uma palavra trabalho, paciência, alguma palavra assim para definir a trajetória do senhor até aqui? Paciência, eu acredito que eu sou mais ou menos, tenho uma certa paciência. Certo. E agora tem pessoas que é mais estourado, né? Para mim estourar, eu aguento um pouquinho. Né? Tá certo. E onde foi que o senhor nasceu? Qual foi o estado, a cidade? Coatá, estado de São Paulo. E o senhor morou lá até com quantos anos? Eu acho que até mais ou menos 8, 9 anos por aí. E depois o senhor foi para onde? Aí a minha família mudou para o Paraná e eu fui criado no Paraná. E o senhor ficou no Paraná até com quantos anos? Até eu vim para São Paulo. Uns 20. Eu vim para São Paulo em 72. O senhor falou que diz a data de nascimento do senhor, qual que é mesmo? 19/9/47. De 47. E o senhor foi para São Paulo em que ano, falou? Em 72. 72, então 57, 10, 67, 20, com uns 20 e poucos anos, né? 20 anos, por aí, né? E o senhor foi para onde lá em São Paulo? Eu fui ali para a Zona Sul mesmo, né? Que lugar lá da Zona Sul? Onde eu morava, ali por ali. Santo Amaro? Santo Amaro. E como que era lá, aquela região de Santo Amaro e tal, na época que o senhor chegou? Era tranquilo. Era bem mais tranquilo do que é hoje. Tranquilo em qual sentido? Não, era tranquilo assim, porque tinha muito pouco movimento em relação a hoje, né? Hoje evoluiu muito. E aí, quando evolui muito, evolui com problemas de todos, né? Não é só as coisas boas, vem as coisas ruins acompanhando com as coisas boas. Mas comparado ao tempo que o senhor saiu de São Paulo, que não faz muito tempo, comparado à época que o senhor chegou, como que era o clima lá em São Paulo, quando o senhor chegou lá? Garoa. O clima era bom, São Paulo da Garoa, né? E onde o senhor morava, no Paraná, era como? Era quente? Como que era? Lá também era quente e frio. Quente e frio? Lá tempo de calor é muito calor e quando é frio também é muito frio. Mas o senhor estranhou quando o senhor chegou lá em São Paulo? Em São Paulo, não, até que não é muito diferente, né? Porque São Paulo também é frio e calor, né? E qual foi o sentimento que o senhor teve quando chegou em São Paulo? Estranhou aquele movimento que dava arrependimento de voltar para o Paraná? Como que era? Não, nunca tive arrependimento de voltar para lá. Nunca. Eu gostei de morar em São Paulo e tal, trabalhei, já cheguei, a única empresa que eu trabalhei foi na Calói, registrado, e depois eu trabalhei mais no serviço informal, né? Quer dizer, No autônomo? Autônomo, né? Quer dizer que só na Calói que eu trabalhei registrado. Mas quando o senhor chegou lá em São Paulo, tudo bem, o senhor era muito jovem, né? Mas o senhor chegou lá com algum objetivo na cabeça ou foi por acaso, as coisas foram acontecendo por acaso? Não, eu vim para São Paulo para trabalhar. Para trabalhar, por esse objetivo? Para trabalhar, né? E aí trabalhei nessa empresa que eu entrei, Calói, né? Bicicletas Calói, durante 9 anos e 2 meses, registrado. Depois eu saí e fui trabalhar como autônomo, né? Mas muitas pessoas da faixa etária do senhor, que pelo menos eu ouço as histórias,
Tipo, foram para São Paulo com o objetivo de trabalhar, mas sempre com a intenção na cabeça de um dia voltar para a terra natal. Não. Esse foi o objetivo do senhor ou não? Não, nunca pensei em voltar. Porque primeiro que eu sou de São Paulo, É. né? Eu digo da capital. Eu nasci no interior de São Paulo, então fui para um outro interior que é o Paraná. E depois quando eu voltei voltei para a capital de São Paulo, que é o estado que eu nasci. Certo. E eu vim para ficar. Ah, entendi. E uma outra pergunta, o senhor tem alguma lembrança do lugar onde o senhor nasceu, algo que ficou Tem. guardado na memória, tipo, sei lá, eu gostava de brincar no rio, alguma coisa É, assim? claro. Qual é a principal lembrança que o senhor tem? A lembrança que eu tenho é quando eu era pequenininho, a minha mãe ficou doente, né? Aí eu ficava mais com os avós, né? E até que uma hora não teve mais jeito, aí eu tive que ficar sem mãe, fui criado praticamente sem mãe. E Isso com criado quantos anos? Eu tinha uns 2, 3 aninhos. de idade. Então o senhor quase não tem lembrança da mãe do senhor? Eu tenho lembrança dela correndo atrás de mim, jogando tijolo e tal, eu e a minha irmã Marisa, Então o senhor foi criado pelos seus avós? pelos avós. E o pai do senhor? O meu pai morava também com os avós, né? Quer dizer que depois que a minha mãe ficou doente, que aí foi constatado que ela tinha problema de saúde, problema mental, né? E então dava as loucuras nela, ela saía correndo atrás da gente e tal, e a gente passava numa pinguelinha e tal, riscado caía até dentro do rio, né? Onde a gente passava para ir para a casa da avó, Entendi. dos avós, né? Da parte do meu pai. E aí o senhor disse que ela faleceu, o senhor era bem jovem ainda? Não, a minha mãe faleceu não faz muito tempo. Ah, não faz muito tempo? Não, ela ficou muitos anos internada. A minha mãe ficou internada no... pelo menos eu era moleque e não sabia. Eu ouvia aquilo que os outros falavam, né? A minha mãe ficou 5 anos internada nas clínicas. Depois eles mandaram ela para Marília, ficou mais não sei quantos anos. E porque o pessoal naquele tempo falava que a pessoa ficou louco, né? Mas ela tinha uns problemas mentais. Entendi. E então, dava aquelas loucuras nela, ela saía correndo, podia até tirar a roupa, sair nua para a rua fora, e é por aí. Agora, isso o povo falava, porque quando eu fui morar com a minha avó, que é os Travassos, eu e a minha irmã, nós fomos criados com os Travassos. Aí tem a Isso outra... é a parte de pai. da parte de pai. E então aí o povo falava, a gente era moleque e tal, não sabia. Até que um dia eu falei, não, agora... Aí quando eu fiquei rapazinho, 18 anos, falei, agora eu quero saber onde está a minha mãe, eu quero ver ela. E eu corri atrás, fui visitar minha mãe. Aí ela estava morando em Apucarana, no Paraná, com meu tio, da parte da minha mãe, irmão dela. Isso o senhor tinha quantos anos? Aos 18 anos. O senhor já estava em São Paulo ou não? Não, no Paraná. No Paraná. No Paraná. Que esse meu tio morava em Apucarana, no Paraná, que não era tão longe. Região de Maringá? Isso, não, mais longe um pouquinho. Né? Porque eu morava para frente de Maringá. E aí esse meu tio morava em Apucarana, próximo de Londrina. Mas daquela época de infância, o senhor guarda lembrança especial de algum irmão que o senhor tinha, sei lá, irmão, primo, que o senhor tinha uma grande afinidade? Quem era essa pessoa? Eu tinha meus primos, né, que era filho do meu tio José, né, Zeca, que eles falavam, que também era do interior, todo mundo do interior de São Paulo, né? E aí esses primos, depois a gente acabou morando, eles foram morar próximo da gente lá no Paraná, né? E esse meu tio, ele era caminhoneiro, trabalhava no transporte, dirigia caminhão, esse caminhãozão grande e tal. Nas épocas ele trabalhou muitos anos trabalhando de motorista, né? E o senhor guarda uma forte lembrança dele?
A lembrança dele é que ele, quando tinha um casamento na família, uma festa, um negócio, ele vinha com a família passear. Então, eu tinha aquela afinidade com esse tio Zeca. E, pelo que eu saiba, ele foi um dos padrinhos meu, não sei se é de batizado, coisa assim. Isso eu fui descobrindo depois com o tempo. Né? E o Luiz adolescente, Luiz Travasso adolescente? A sua adolescência, como é que foi? Você passou trabalhando no campo? Não, cara, trabalhando na roça, né? No sítio. Né? O senhor fazia o que na roça? Tudo, de tudo. Né? Desde a enxada até... Na roça eu peguei da enxada ao trator. Né? E, então, fiz tudo quanto é serviço que você possa imaginar de roça, de sítio, tal, de colher mantimento, de trabalhar para plantar mantimento, fazer plantação. É tudo isso, tudo que envolve lavoura eu peguei tudo. Mas como que era naquela época da adolescência do senhor? Naquela época era incentivado a se estudar, a fazer escola ou não tinha esse tipo de pensamento? Não era tinha. Só trabalho? Só trabalho. E no começo, quando eu era moleque, eu estudei um pouquinho e tal, andava 4 quilômetros para ir na escola, a pé, para ir para a escola. E aquela escolinha longe, né, quer dizer, que a gente pegava aqueles areião, calor, solão, para ir para a escola. E, então, um pouquinho que eu estudei, deixei de ser analfabeto, assim. E tal, eu estudei muito pouco, até o 2º ano. Então, quando eu ia mudar para o 3º ano, aí a professora saiu da escola, sumiu, e aí acabou. Daí para frente eu vim fazer um supletivo em Santa Amaro, aí morando em São Paulo. Mas naquela época tinha algum amigo do senhor que na família o senhor ficou sabendo que tinha esse incentivo, continuou os estudos ou não? Era tudo assim mesmo? Ah, não, naquele tempo o pessoal aquele tempo a gente lá na roça, meu amigo, ninguém incentivava a gente. Né? Naquele tempo eles queriam que a gente trabalhasse na roça para ajudar a família. Então eu que fui criado pela mão dos outros, né? Avós e tios e tal, então já desde pequeno, dos 7 anos, já estava acompanhando todo mundo para a roça. Mas igual o senhor disse que foi criado pelos avós, tal, o relacionamento do senhor com seus avós era bom ou o senhor não tinha um bom relacionamento que sair de casa o mais rápido possível? Não, era muito bom o relacionamento, a minha avó era muito legal comigo, o avô era aço, e qualquer coisa ele queria bater, né? E, nossa, aquele tempo era um respeito enorme. As pessoas estivessem conversando com alguém e a gente passasse por perto, era perigoso apanhar. Mas naquela época da adolescência do senhor, né? Tem alguma coisa que hoje, com a cabeça que o senhor tem hoje, o senhor teria feito algo diferente? Eu acho que não, viu? O que eu queria era minha mãe e meu pai junto comigo, para a gente crescer junto com eles, que isso não foi possível. Tanto até pela questão da doença psicológica que a sua mãe tinha, né? Pois é, então tudo isso prejudicou demais a vida da gente. Só que eu também não perdi a força de viver, de enfrentar, né? Mas na verdade a coisa que eu mais gostaria era ter a mãe e pai ali junto, igual todo mundo tem. Né? Isso era um desejo Era um desejo meu desde criança. Porque eu via todo mundo com pai, mãe e tal, ia pra missa junto. Mamãe, papai. E pai e eu não tinha só mamãe e papai. Mas eu ia pra missa, mesma coisa. Ia fazer, acompanhava, gostava de ir na igreja e tal. E rezava terço, tinha aquelas novenas de vizinho, familiar, de vizinho de sítio. Então as novenas na época de Semana Santa, essas coisas, a gente era muito católico, muito religioso, né? Ia na missa de vez em quando e tal, uma vez por mês, cada 2 meses, a gente ia para a missa na cidade e tal. Nessas épocas de final de ano, então era muito bom, porque a gente ia com os amigos, vizinhos de sítio e tal, então a gente tinha aquela amizade sadia,
entre os vizinhos e tal, na minha faixa etária, os meus colegas. Então, era isso. E os irmãos? Quantos irmãos o senhor tem? Não, eu tenho só 2 irmãos, uma irmã e um irmão. E como que era o relacionamento seu na época de adolescência? O senhor é mais velho ou não? E eu sou o mais velho. E eu e a minha irmã, a gente sempre relacionamos bem, porque nós fomos criados juntos. Agora, o meu irmão Felisberto foi criado com a outra avó. Ele ficou em Quatá e ele tinha 6 meses de idade quando a minha mãe ficou doente. Certo. E aí ele foi criado com esse povo, com a outra avó, que são, o velho também era português e a velha é italiana. É tudo português. Era Paulino França, Antônio José Paulino, de França, que era o meu avô da parte da minha mãe. E dos Travassos era Antônio Joaquim Travassos, tudo da Ilha da Madeira, os portugueses. Mas o senhor vendo hoje, o senhor acha que o seu irmão ele obteve alguma vantagem na vida pelo fato de ser criado por uma outra família ou não? Olha, ele teve e não teve, porque ele teve mais condições de estudar. Ele estudou, ele teve a chance de estudar, porque eles lá incentivavam ele para estudar mesmo, ele até apanhava. Com essa família? Com essa família que ele foi criado e tal. Mas ele pensava muito no irmão, porque eles falavam que, para ele, que ele tinha um irmão e uma irmã, que foi criado junto com os outros avós. Então um dia ele pensava em encontrar. Aí um dia ele viu a minha irmã, meu pai foi buscar uma mudança em Quatá, de caminhão, ele era motorista de caminhão, e aí ele levou a Marisa, que é a minha irmã, e ela viu meu irmão, primeiro do que eu. Pela primeira vez? Não, depois da gente ter crescido mais um pouquinho, né? Então aí ela foi ver ele por um acaso, tá? Foi lá para ver a mãe, mas aí não deixaram ela ver a mãe, aí ela viu pelo menos o meu irmão. E aí eles se encontraram, e aí ele perguntou de mim e tal, ela falou, não, eu tinha até um apelido, Nino. O Nino tá bem, tá beleza e tal, tá grande, tá trabalhando muito, na roça, tal. E esse meu irmão, ele foi de tudo. Mexeu trabalhando em sapataria na cidade de Quatá, depois aprendeu um pouco, trabalhou com alfaiate. Deixa eu... Pausa aí. Então o senhor estava falando da questão da adolescência, do seu irmão tal, que ele viu a sua irmã depois de anos tal, mas falando sobre tudo isso daí, com a cabeça que o senhor tem hoje. Se o senhor, põe na cabeça do senhor, se o senhor pudesse encontrar o Luiz, adolescente, né, aqui do seu lado, teria algum conselho que você poderia dar para ele? Não. Nenhum conselho específico? Não. Fazer algo diferente? Dentro da forma que eu vivi, eu não tenho nada a acrescentar nesse sentido. Porque o que eu queria mesmo era ter a mãe e o meu pai junto comigo, criado junto ali, né? E eu fui criado pela mão dos outros, pelos avós, pelos tios. Então, eles eles fizeram o que eles podiam fazer para me ajudar. Sim. A orientação deles foi o que eles puderam fazer para me ajudar. Então, eles não queriam nem um pingo de mal para mim, né? Eles queriam o bem para mim, né? Então, eles procuraram dar conselho e tal, corrigir, gritar, quando eles vissem que eu estivesse fazendo alguma coisa errada, igual qualquer criança às vezes pode querer pegar um caminho diferente, de briga com outras crianças ou coisas assim, né? Quando eu era criança, molecão e tal. Então eles só pensam em falar sobre o caminho bom, né? Agora estudar, eu tinha que ter estudado quando era... O pouquinho que eu estudei foi muito pouco, quer dizer, num lugar assim, sítio, tudo longe, cidade longe, e tal, para você estudar, né, cara?
E os recursos naquela época não tinha tanto recurso, apesar deles terem um caminhãozinho, um negócio, mas, né? Muito longe não dá para você estudar, né? E então eu estudava no lugar mais perto possível, 4 quilômetros, né? De que eu andava 4.000 metros para poder ir para a escola. E o pouco tempo que eu estudei, depois a professora mudou, aí não tinha outra professora, fechou a escola. Entendi. E aí eu fiquei parado no tempo, eu fui crescendo sem continuar o estudo, né? E aí depois tentou tirar o atraso em São E Paulo. justamente, aí eu sabia ler e escrever, assinar o nome e tal. Aí em São Paulo eu resolvi estudar mais um pouquinho, porque aí como eu entrei na Calói, e claro, e aí eu vi que eu tinha necessidade de estudar mais um pouco. Tá, mas agora aproveitando que o senhor está falando da questão de São Paulo, quando o senhor foi para São Paulo, o senhor foi sozinho ou foi com... Sozinho. Mas o que deu na cabeça do senhor? Você é do Paraná e vou para... eu... Tinha alguma referência, algum amigo que foi? Porque, veja bem, aí eu perdi meu avô, perdi a avó, que era meus pais, né? O senhor sentiu muito Eu senti muito, sim. O meu avô faleceu aqui em São Paulo, e aí eu não vi mais, né? Quer dizer, ele foi enterrado aqui mesmo, em São Paulo. E aí ficou só a avó. A avó tratava a gente bem demais. A minha avó era minha mãe, vó e tudo. Ela era puxa-saco, né? E o senhor sentiu demais? E eu senti muito, porque ela, se alguém quisesse, às vezes tinha algum tio meu que ficava bravo comigo, queria pegar eu para bater, ela pegava e põe eu debaixo da saia dela. Falava, não, aqui você não vai bater no menino, não. Deixa ele comigo. Ninguém vai mexer com ele. Aí ela tomava as dores ali e aí falava, ó, você fez isso errado, isso, por isso que eles queriam bater em você. Então procura não fazer essas coisas erradas. Mas ela sempre punha eu debaixo do braço e falava, não, aqui ninguém vai bater nele. Tá, mas aí beleza, aí ela foi, faleceu, seus depois, passado um tempo que ela faleceu, aí eu já estava mais grande, aí eu já tinha crescido e tal, aí eu não levava mais desaforo para casa não. Tá, mas qual foi a referência, o que deu na cabeça do senhor, por que o senhor decidiu ir para São Paulo? Por causa disso, porque a minha avó tinha falecido, eu já não tinha mais esse porto seguro. E aí eu já estava ficando dono do meu nariz, né? Eu já era de maior de idade, então eu não ia ficar lá morando com um tio, ou com um tio aqui, outro tio ali, tá? Todos os tios gostavam de mim. E eu gostava de todos eles e gosto, né? Hoje não tem mais nenhum, praticamente. Faleceu todos os irmãos do meu pai, já. E da minha mãe também. Mas aí o senhor decidiu ir para São Paulo. Aí eu decidi ir para São Paulo. Mas por quê? Com o peito e a coragem, Mas para trabalhar. Tá, mas por que... eu quero entender o porquê de São Paulo. O senhor ouvia histórias de que, eu tenho que ir para São Paulo para ganhar dinheiro? O que o senhor ouvia lá no Paraná? Sim, porque sempre tinha alguém que às vezes vinha passear, que morava em São Paulo, vinha passear na Redondeza, e era colegas da gente e tal. A gente fez amizade, eu tô lá em São Paulo, eu tô tranquilo, eu não quero nem saber. O senhor ouvia essas histórias? Eu ouvi essas histórias e tal, falava, uma hora eu vou fazer isso. Aí eu resolvi de uma hora para outra, aí eu cheguei no meu tio e falei com ele, falou, ótimo, eu estou tomando uma decisão aí, eu vou embora, vou pegar meu rumo. Eu vou para São Paulo tentar trabalhar lá, porque aqui não dá mais, aqui eu não tenho futuro, né? Eu não tenho futuro aqui. Qual é o futuro? O senhor já tinha essa consciência? Já. Eu falei, me explica qual é o futuro que eu tenho ficando aqui. O senhor questionou ele? Questionei ele. E era o tio Pedro, né? Que eu estava morando com ele ultimamente, né? Eu morei com outro tio Silvio e tal, que era o tio Caçula. E aí o tio Pedro era um dos mais velhos, era mais novo um pouquinho do que o meu pai, né? Então esse meu tio tinha 8 filhas mulheres. Então já tinha umas filhas dele morando aqui em São Paulo, né? E
Umas 2 filhas dele já tinham vindo para São Paulo e tal, e estava trabalhando, morando em Mauá. E eu falei, pois é, se as primas minhas já foram para São Paulo, por que eu não posso ir? O senhor sentiu que o senhor estava perdendo tempo lá? É, eu falei, eu estou perdendo tempo aqui, eu já perdi tempo demais aqui. Então eu tenho que procurar meu rumo. Tá, mas aí como é que foi essa história? Porque o senhor tinha dinheiro para pagar a passagem? Como que o senhor fez? Onde eu vou morar lá? Como foi esse trâmite aí? Justamente, eu tinha um dinheirinho e tal, que eu guardava umas economias e tal, e depois que... aí eu tinha as minhas lavourinhas, que eu, além de eu trabalhar para eles, aí eles falaram, agora eu vou dar um pedaço de terra para você plantar para você ter seu dinheiro. Além de você trabalhar com a gente e tal, você faz também, você trabalha. Quando precisar lá capinar a sua terra, nós vamos lá, faz tudo num dia. E tal. E aí me ajudaram nesse sentido. Aí eu comecei a ter meu dinheirinho guardado na moita, né? E o senhor veio para cá, para São Paulo, no caso, o senhor tem essa lembrança? Era o quê? Era trem, era ônibus, era o quê? Não, era ônibus. Ônibus? Ônibus. E o senhor foi sozinho? Eu vim sozinho para São Paulo. Mas antes de ir para São Paulo? Primeiro eu vim para dar uma conhecida. Ah, tá. Você veio antes para dar uma conhecida. Eu vim, cheguei aí, né? Eu cheguei em São Paulo. Onde lá? Ali no centro de São Paulo, né? Quer dizer, que no bairro Bela Vista. Ali. Mas o senhor tinha referência de alguém, de algum parente? Tinha. O meu irmão já estava lá primeiro do que eu. O Felisberto? O Felisberto. O senhor já tinha contato com ele? Não, eu vim ter contato com ele porque eu fiquei sabendo que ele estava lá. E eu fiquei sabendo, ele me deu um alô, não sei se escreveu um bilhetinho para mim, alguma coisa assim. Aí eu fiquei sabendo. Que lugar lá do centro? Lá no bairro Bela Vista. Bela Vista. E aí ele morava numa pensão lá, de menor. Aí o senhor foi para lá antes? Não, eu fui para lá, encontrei com meu irmão lá nessa pensão, ele era de menor de idade e eu era de maior. E aí ele sentiu que eu dei um apoio para ele. Quer dizer que ele já estava lá de menor, mas ele era de menor. Não tinha ninguém por... Ele tinha a minha tia que morava lá. Mas a minha tia ele não gostava. Porque ele ela gostava dela? Não, ele não era chegado. Ela queria que ele morasse lá com ela, mas ele não se adaptava com ela. Tinha que ser do jeito dela e tal, e ela não fazia as coisas, não tinha aquela alimentação nos horários e tal, que ele gostaria, então ele falou, não vou ficar aqui. Mas só para entender isso, porque o senhor falou que foi primeiro para dar uma especulada. E aí eu encontrei ele nessa situação. Nessa situação. Mas mesmo assim, eu fui fazer um teste. Eu fiz um teste. De quanto tempo? Aí fui procurar serviço, nas fábricas e tal. Tinha umas fábricas, eu saí, pegava o ônibus e tal. Me falaram que a Monarca é no endereço tal, aí eu ia lá. Aí fui lá, arrumei um emprego lá, comecei a trabalhar. Mas provisoriamente. Provisoriamente. Porque eu deixei uma lavoura formando lá, uma plantada, né? Eu deixei uma lavoura de soja lá, plantei e aí estava tudo beleza. Aí é só esperar a época da colheita. Né? Mas essa primeira ida que você foi para conhecer, para ver qual é que Então deixei essa plantação lá e fui. Entendi. Né? Plantação de soja. Mas essa primeira ida que o senhor foi para dar uma especulada, Então, para ver mas só para eu entender, mas você foi já com algo na cabeça, vou ficar um tempo para voltar, ou foi por acaso as coisas foram acontecendo? As coisas foram acontecendo por um acaso. Mas, na verdade, eu não pensava em já trabalhar. Não pensava? Não. Aí eu fui com dinheirinho e tal, mais para encontrar meu irmão lá. E aí cheguei lá, encontrei ele nessa pensão, aí nós dormíamos numa cama de solteiro, nós dois, um maior do que o outro. Né? E até desocupar uma vaga para mim. Né? Porque não tinha vaga na pensão. E como que era essa pensão? Era bagunçada? Não, era bem organizadinha. Bem organizada. Então tinha gente de tudo quanto é lugar. Isso na Bela Vista? No bairro Bela Vista. Ali perto da Paulista, né? E ali do lado da Praça da Bandeira, né? Então, porque esse bairro Bela Vista ele vai até praticamente na Paulista. Tá, então só para eu entender. Como qualquer pessoa que sai da sua terra natal vai para um outro lugar novo, desconhecido, tem coisas que a pessoa gosta e tem coisas que a pessoa tem dificuldade em se adaptar. Qual foi a maior dificuldade do senhor?
A minha maior dificuldade foi não ter vaga na pensão para mim, ter a minha cama para mim dormir, né? Aí eu dormia com meu irmão. Então essa foi uma dificuldade. E o que foi o que o senhor mais gostou quando chegou lá? Eu gostei de ver a cidade grande e tal, mas não tem nada assim interessante que eu achei que tinha bastante campo de trabalho para quem quer trabalhar, né? E o senhor tinha algum sentimento de esperança na época de, tipo assim, aqui eu vou dar certo, aqui eu vou prosperar, ou não vinha esse... Não, tinha, eu tinha que ter vindo há 5 anos atrás. Já vinha atrasado. Achou que foi atrasado? Atrasado, porque eu cheguei lá, arrumei o emprego na primeira mão. Né? Você vê que de primeira mão, no primeiro lugar que eu fui, eu já arrumei um emprego na Monarca. Agora o trabalho não era bom. Claro que eu era marinheiro de primeira viagem, acostumado a puxar enxada, trabalhar na roça, né? E aí o que acontece? Aí eu cheguei lá, me deram a seção do polimento, né? Do polimento, né? Que é a maior poeira, né? De ferro e tal, polição, né? Você tem que polir as peças, né? Mas eu acostumado na roça, né? E aí o senhor ficou nessa pensão por quanto tempo? Eu fiquei lá até o meu cunhado me ligar, mandar uma cartinha ou me ligar, aí depois eu dei até o telefone da pensão. Cunhado, só pra gente entender aqui, era... O marido da minha irmã. Marido da sua irmã. Então aí a gente deixou essa lavoura de soja, eu deixei essa lavoura de soja lá em formação, e aí eu falei, quando estiver amadurecendo ou estiver no ponto de colher, aí você me dá um toque. Aí foi quando eu estava trabalhando na Monarca, aí eu tive que pedir a conta e tal, falei, surgiu um problema urgente na minha família, eu tenho que ir lá no Paraná e eu vou ter que sair. Mas eu prometo que na volta eu volto e falo com vocês. Eles não queriam me liberar de jeito nenhum, porque eu era um bom funcionário, trabalhador, e aí eles tinham... Nossa, lá na sessão eu era o cara mais valorizado, cara. E os caras ficavam até com ciúme de mim. E tal, eu falei, nossa. Então, de modo geral, o senhor chegou em São Paulo, se adaptou bem até. Nossa, mais do que nunca. Se arrependeu por não ter ido antes? Antes, justamente. E aí, beleza, isso foi um trabalho danado para eles me liberar. Aí eu prometi que na volta eu ia procurar eles para voltar ao trabalho lá, quando eu resolvesse as coisas lá no Paraná. E tudo bem, eles me liberaram. Me pagaram tudo direitinho, aí mais um dinheirinho que eu usei para voltar para lá, né? E aí eu levei mais 2 caras que moravam na pensão, 2 cearenses, que também não estavam lá e não conseguiam arrumar um emprego de jeito nenhum e tal, não sei qual é a deles, que os caras trabalhadores, e não conseguiam arrumar emprego, e eu arrumei rapidinho, cara. Mas por que, o senhor acha? Não sei o que é, 2 cearenses, 2 primos, cearense. Legal, cara. Os caras saíam de manhã, cedo demais para poder procurar serviço e nunca dava certo. E eu, no primeiro lugar que eu fui, eu arrumei o serviço e fui registrado, cara. Que era na Calói. Só que eu não estava escolhendo o serviço, né? Pode ser que eles também estivessem escolhendo o trabalho. Aí eu levei eles comigo. Falei, vocês querem trabalhar lá no Paraná? Lá, eles queriam ganhar dinheiro para voltar para o Ceará. Aí, tá vendo? Você vê, isso aí é interessante, né? Porque cada um tem uma experiência. O senhor foi, se adaptou, eles foram e queriam voltar para a terra natal. Isso. E aí não tinha dinheiro para voltar. Queria arrumar um emprego para ganhar um dinheiro para voltar para a cidade, para a terra deles lá. Falei, tudo bem. Lá no Paraná, eu garanto para você que primeiro vocês vão para trabalhar comigo lá. Vocês vão ter comida, dormida, nós vamos dormir junto lá na casa da minha irmã, mas nós vamos trabalhar. E se vocês quiserem trabalhar até fazendo algum extra à noite, para ganhar mais dinheiro, vai ter lá, porque é época de colher. Aí eles toparam na hora. Aí o senhor foi para o Paraná, fez a colheita, pegou esse dinheiro e voltou para São Paulo. Voltei para São Paulo. E aí quando o senhor voltou para São Paulo, o senhor já tinha certo na cabeça que lá era o lugar do senhor? Não, aí, veja bem. Lá era um dos lugares que eu jamais eles não iam dar emprego para mim.
Mas eu não queria aquela sessão de polimento. Né? Se eu fosse lá, se eles fossem arrumar um emprego para mim, se eles fossem jogar na sessão de polimento, eu não ia querer. Então eu nem fui lá. Ah, não voltou? Não, eu... Como de prometido. Né? Ao invés de eu ir lá na Monarca, eu fui na Calói. A Calói que era concorrente. Isso, e aí eu trabalhei 9 anos e 2 meses na Calói. Né? E aí eu trabalhei na segurança, o serviço mais limpo e tal. Aí roupa, né? Eles me davam e tal, beleza. E aí eu trabalhei lá, entrei lá como vigilante, né? Funcionário, vigia, né? Da Calói, do corpo de segurança. Depois eu fui subindo, né? De grau. Aí beleza, o senhor estava na Calói e naquela época o que passava na cabeça do senhor? O senhor tinha algum plano? Ah, sei lá, eu vou trabalhar para comprar isso, vou trabalhar para curtir, vou trabalhar para juntar dinheiro. O que passava? Qual era o seu plano? Ou não tinha plano nenhum? Não, meu plano era ganhar dinheiro e progredir, né? Tentar fazer as coisas. Amanhã ou depois, ter um dinheiro sobrando, ter um carro, e tudo isso eu tive. Trabalhando na Calói. Então, aliás, tive até mais do que o carro trabalhando. Né? Foi 9 anos e 2 meses. Né? Eu virei chefe lá, do setor, né? Chefe de segurança. Né? E então eu comandava lá a disciplina em geral. Eu entrei na Calói e tinha 320 funcionários quando eu entrei na Calói. E ela era ali no Brooklyn, do lado da Marcas Famosas. Então a Calói era ali. Aí ela comprou aquele terreno lá no Guarapiranga, né? Na Avenida Guido Calói, que nem tinha aquela avenida, era um matão. Depois que surgiu a Avenida Guido Calói. Né? Então, aí do Brooklyn eu fui para lá. E aí lá eu já fui progredindo, quer dizer, enxergando mais do que todo mundo, né? E trabalhando e fui subindo os degrauzinhos, né? Até chegar na chefia de segurança. Então, de modo geral, então eu posso colocar aí esses 15 primeiros anos de São Paulo, né? Depois disso, claro, aí eu comecei a trabalhar de autônomo, né? Então, de modo geral, essa experiência do senhor aí nos 15 primeiros anos foi uma experiência feliz? Foi uma experiência maravilhosa, né? Eu trabalhei, realizei todos os sonhos que eu queria. Depois o meu sonho seria comprar a casa, só que de solteiro eu não consegui. Quer dizer, porque eu pensava mais em carro. Né? Em carro. Carro. Então isso seria uma coisa que o Luiz, com a cabeça de hoje, se pudesse voltar no tempo lá atrás, faria algo diferente nesse sentido ou não? De repente até o correto seria eu comprar um terreno, uma casinha e tal, para ter onde morar, para não ter que pagar aluguel. Mas por que o senhor pensava muito em carro? Porque o senhor era movido pela questão da juventude? Claro. O que é normal, da idade. Da idade. Então meu negócio é carro. Mas o senhor sentiu que naquela época, o senhor sentiu a falta de ter alguém mais experiente dando conselho para o senhor? Não. Teve essa figura na sua vida ou não? Não, eu sempre tive uma cabeça boa, cara. Eu sempre tive uma cabeça firme ali. Eu só fazia as coisas, eu planejava na minha cabeça, depois fazia e era difícil dar errado. Então eu pensei em, a princípio, ter um carrinho. Certo. Agora, depois aí eu comecei a pensar, eu falei, comprar terreno, aí vai ter que construir e tal. Pensava no trabalho? Aí eu pensava, no dia que eu achar uma casinha boa e tal, de repente eu entro num financiamento e compro. Mas aí eu cheguei aí depois eu perdi o emprego depois de 9 anos e 2 meses, aí complicou. E aí até quando eu casei eu estava desempregado, cara. E tal, tinha um carrinho mais novo, tive que vender. Aí peguei um mais velhinho para poder fazer alguma coisa ainda. Mesmo assim, eu casei, comecei do zero depois de casar. Então, nesse período aí você ficou desempregado e tal? Isso. Hoje o senhor está aqui em Joatuba, né, em Minas Gerais, mas durante essa fase que o senhor passou em São Paulo, foram muitos anos, teve algum momento lá que o senhor sentiu desespero? Não.
Pô, putz, acho que vai dar errado agora tal? Não, nunca. Eu sempre confiei no meu taco. O senhor sempre teve a esperança que as coisas iam dar Sempre certo? ia melhorar e melhorou. E aí depois eu entrei nessa... eu tive esse patrão aí dos livros e tal, que foi bom demais. Ali sim, foi a época que eu ganhei mais dinheiro. Aí eu ganhei dinheiro. Mas o senhor, aproveitando que o senhor está falando de dinheiro e tal, uma pergunta que todo mundo costuma fazer, e hoje, ao longo da idade que o senhor tem hoje, na opinião do senhor, o dinheiro compra a felicidade? Não, Não compra. não. Ajuda, mas não comprar felicidade, não. O que o senhor define como felicidade? A pessoa ter saúde, ser feliz, né? Ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Respeitar para ser respeitado. Isso é uma coisa que eu acho que é a pessoa ser feliz. Então, essa é a parte de felicidade que eu concordo. Então, o senhor disse que dinheiro não compra felicidade Não. até um certo ponto. Não, ele ajuda, mas não compra a felicidade. O senhor teve contato... Porque às vezes tem dinheiro que prejudica você mais ainda do que se você não tiver. Ah, entendi. Então, o senhor acha que em dado momento, ter muito dinheiro ele acaba trazendo problemas? Problemas, claro. Pode, às vezes, se a pessoa não tiver uma cabeça no lugar, aí acaba tendo um fracasso, né? Vira um baita de um problema. Isso não tem dúvida. Se você não souber administrar, meu amigo, você afunda pior do que você, se você estivesse no fundo do poço. Entendi. Aí você fica com, além de você afundar, você deixa um monte de dívida, tá? Pode ter certeza. Então por isso que você tem que ter cabeça no lugar. E eu sempre tive. Eu nunca gastei mais do que eu ganho. Eu sempre tive essa meta comigo. Isso aí para o senhor é uma regra básica. A regra básica que eu aprendi com meu irmão. Ah, aprendeu com o seu irmão. E ele é caçula. E eu ajudei ele muito, ele subiu, ele comeu quanto de água amassou e tal, mas chegou lá. E aí, depois que ele estava no auge, que estava beleza, ele sempre reconheceu a força que eu dei para ele. Eu ajudei muito ele nesse sentido. Até morar comigo, ele ficou numa época que sem moradias, não tinha onde morar e tal, sendo despejado, que ele sempre gostou de morar sozinho também, né? Aí ele veio morar comigo lá no Novo Santa Maria, né? E aí de lá que ele começou a vida dele, porque ele estava por perto, ele tinha eu por perto. Eu no fundo, eu virei um pai que ele não teve. Ele foi criado sem pai, sem mãe, igual eu, mas eu tinha o meu pai lá, né, comigo. Mas a mãe não. Então eu considero que a gente foi criado assim, sem mãe e sem pai. Que o meu pai viajava, trabalhava com caminhão, tá? Às vezes ficava uma semana fora, não estava nem aí para filho. Né? E a minha mãe internada, doente. Né? Então o meu sonho é aquilo que eu falei no começo. Era ter o pai e a mãe juntos. E os irmãos. Né? O irmão e a irmã. A minha irmã ficou sempre comigo, sempre do lado. Eu só me separei da minha irmã depois que ela casou. Aí foi quando eu tomei a decisão de sair fora. Aí vim para São Paulo. Entendi. Ela já era casadinha de novo. Então, assim, pelo que eu entendi, pelo que o senhor disse também, o seu irmão ele teve mais oportunidades, assim, pelo fato da questão da família, né? Sim, ele estudou mais, que ele estudava. Foi criado na cidade com a minha avó, que parte da minha mãe, e ela que criou ele, a princípio, que ele era pequenininho, então eles criaram. Nós dois fomos morar com a outra avó, que é a mãe do meu pai, e o pai. E o meu irmão ficou com a minha avó, que é mãe da minha mãe. Né? Então, ela italiana casada com português. Né? E aí, pelo fato dele ter tido todos esses recursos também, ele conseguiu acumular mais riqueza também. Sim, não, mas quando ele era moleque, não. Porque ele trabalhou de tudo. Aprendeu alfaiataria, engraxar de sapato,
Sim. Tudo isso ele fez lá em Quatá, onde ele foi criado. Mas eu digo até o final da vida dele. Não, aí sim. Mas aí a pergunta que eu faço pro senhor. Ele começou a progredir depois que ele morou comigo. Entendi. Né? Aí, quando ele achou o primeiro emprego, ele estava morando comigo lá no barraquinho lá. E o senhor dando conselho? Eu dando conselho, mano, não se preocupe. E aí eu tinha mais 2 colegas da gente que moravam com a gente, então a gente morava naquele grupinho. Eu tinha um rapaz que morou comigo 7 anos, Chico. Né? A gente é igual irmão, né? E Quando der um, você fala. aí o meu irmão, quando ficou nessa situação, eu falei, vem morar aqui, aí você fica junto com o outro Chiquinho, que é o outro amigo da gente. Todo mundo, o Chiquinho estava procurando emprego, e esse outro Chiquinho morava comigo, trabalhava, e eu também trabalhava na Calói, e aí a gente deu uma força para o meu mano. Eles também ajudaram o meu mano, mas eu dei a maior força. Então o senhor esteve com o seu irmão durante várias fases da vida? Várias, Inclusive... Aí depois de muitos anos, né? Quer dizer, que aí a gente se encontrou e foi morar. De repente ele estava na frente, voltou para trás para morar comigo. Entendi. E eu trabalhava na Calói. Então o senhor esteve em várias fases da vida dele, inclusive, infelizmente, que é algo normal da vida, até no leito de morte. E eu fui importante para ele. Então, Para assim, ele seguir a vida que nem ele seguia. Aí ele se formou, fez 2 ou 3 faculdades, não foi só uma, e aí depois ele embalou. Aí ele trabalhou só em empresas boas e aí ele viajou muito. Aí ele decolou. Né? E aí ele ficou muito rico, porque aquele apartamento que você viu lá, que você teve lá, aquele apartamento, há um tempo atrás ele enjeitou 3 milhões naquele apartamento. Então, beleza, com toda essa história e tal, da riqueza que ele acumulou, e o senhor estando no leito de morte dele, né? O senhor ajudou ele demais nesse período. E vendo tudo isso, a questão da morte dele, qual foi o ensinamento que o senhor tirou de tudo isso? Eu senti que ele queria até agradecer demais por tudo que eu fiz por ele. Ele queria até, eu senti que ele queria contribuir com alguma coisa para, sei lá, tentar fazer alguma coisa para responder aquilo que eu fiz para ele no passado. Mas então a gente se dava muito bem, a gente foi criado em lugares diferentes, mas a gente foi morar junto. Depois, antes dele decolar, ele morou comigo, aí eu só passava coisa positiva para ele. E aí ele embalou. Mas eu digo, nesse momento que ele estava falecendo, o senhor tirou algum ensinamento, tipo, no sentido, não sei, aí o senhor vai compartilhar a experiência do senhor. Tipo, alguma coisa assim que a vida ela é muito frágil, a vida não vale nada, Claro. Tudo que a gente acumulou na vida, no final das contas, não importa nada. O que foi? Qual foi o ensinamento que o senhor tirou disso? Não, tanto eu como ele, a gente era muito bem preparado nesse sentido. Porque a gente frequentou uma mesa branca por muito tempo, juntos também. Ele morando em lugares diferentes, sempre morando melhor, e eu me virando, fazendo aquilo que eu podia e tal. E ele sempre reconhecendo. Meu mano velho, ele me chamava. Você é uma heroína, você é um cara que começou da cinza, do nada, e você foi em frente até conseguir chegar lá da forma que você podia. Que foi quando eu comprei aquele apartamentozinho, ele ficou feliz demais quando eu comprei. Falou, é assim mesmo, porque você comprando as coisas com dificuldade, você dá valor. Igual ele. Ele comprou o primeiro apartamentozinho dele lá na Kubitschek, lá embaixo, perto da Marginal, na Vila Olímpia. E aí eu fui lá visitar e tal, 2 dormitórios, igual o meu. E quando eu comprei aquele apartamento, antes de eu comprar, eu chamei ele lá, para ele ir lá ver o apartamento. Ele falou, não, mano, pode comprar, que é muito bom. Acho até que é melhor do que o meu. Só que o dele tinha um dormitóriozinho a mais, mas não tem nada a ver. Aí eu ficava com
quarto de tranqueira, né? E não pode fechar, que é muito bom o apartamento. E ele sempre ia lá na minha casa e tal. A gente sempre estava um visitando o outro e tal. Então ele desejou tudo de bom para mim. E claro que, de repente, eu achava até que ele podia me ajudar um pouco mais, para retribuir um pouco. Mas ele só falava que ele devia muita coisa para mim. Então, no final de tudo, o senhor ficou com um sentimento de que o senhor não foi... Qual seria a palavra que eu poderia usar? Não foi reconhecido tanto que o senhor merecia ser... Eu acho que ele podia ter me ajudado um pouco mais. Eu acho, essa é a minha opinião. Mas sim, sim. Era um pensamento meu. Sim. Eu acho... Claro que ultimamente eu estava bem, já tinha a minha casa para morar e tal, mas eu digo até antes um pouquinho, que como ele embalou e tal, o pai viajava o mundo e tal, só trabalhando em empresas boas, muitos anos numa empresa, muitos anos na outra, e aí lá ele tinha carro para viajar, quando eu ia viajar no interior de São Paulo, Paraná, coisas assim, porque tinha muito cliente, aí ele ia de carro e tal. Quando era para fora, sim, era diferente. Então, ele todo ano, ou antes de um ano, a empresa dava um carro zero para ele trabalhar, né? E esse carro ficava com ele. Então, se pudesse trocar, então, se o Luiz, desculpa, Felisberto, se o Luiz fosse o Felisberto e o Felisberto fosse o Luiz, você teria recompensado o Luiz? Eu tinha ajudado mais. O Luiz? O Luiz ia por tudo que ele fez? Tudo que ele, quando ele progrediu, se fosse o Luiz, claro que eu tinha dado a maior força para ele. Uma força a mais, não tem dúvida. Eu sempre fui aquela pessoa assim, que eu gosto de ajudar as pessoas. Né? Quer dizer, que eu tenho aquela vontade de ajudar, só não faço porque às vezes eu não posso. Mas se eu pudesse, eu tenho um coração bom. Aí eu não sei o dele. Mas ele, naqueles últimos dias de vida dele lá, que eu estava com ele lá e tal, ele olhava para mim e descia as lágrimas no olho dele. Aí eu sentia que ele queria me ajudar ainda de alguma forma. Que ele estava arrependido de não ter me ajudado. Então ele deixou alguma coisa falado com a minha cunhada, antes dele morrer, nos últimos suspiros. Falou, ele chamava ela de G, querida G, eu vou te pedir uma coisa, faz isso, isso e isso pro meu nome. Então não sei o que é. E só ela sabe? Só ela sabe, e aí eu não sei nem se ele deixou gravado, ou coisas assim. Toma essa decisão, essa e essa e essa. É um pedido meu. Se você achar que deve cumprir, você cumpre. O senhor carrega essa intuição? E então o que acontece? Porque na verdade, eu tenho esse pensamento que ele falou isso com ela. Você não vai precisar nunca mais nem de trabalhar, nem de fazer nada para ganhar dinheiro, porque você vai ter dinheiro suficiente para você viver e ainda dar e ajudar. Né? Fora a aposentadoria dele, que se ela pegou, aí ela deve ganhar aí, hoje as duas aposentadorias aí para mais ou menos 8, 10 contos. Sim. Né? Só isso. Né? E pelo jeito deu tudo certo, fora o dinheiro que ele deu. Entendi. Porque ele tinha muito dinheiro aplicado, né? Muitas aplicações. Né? Entendi. E saindo um pouquinho desse assunto, pensando daqui para diante, quais são suas expectativas, o que o senhor pensa da vida? Olha, agora o que eu penso da vida, eu penso sempre positivo. Hoje... Mas quais são seus planos? Continuar em Joatuba? Sim, os meus planos é aqui. Eu acho que aqui seria o ponto final para mim. Primeiro, eu tenho um apartamentozinho lá alugado, quero vender. Aí, porque, sei lá, já passou 3 inquilinos lá, que diz que vai comprar, mas depois resolve, vai para outro lugar, né?
E agora eu já estou com outro inquilino lá. Esse aí não fez nenhum compromisso de que quer comprar, né? Mas eu pretendo vender esse apartamento lá. Porque dá menos dor de cabeça do que ficar alugando, pagando imobiliário e tal, etc. Então hoje o seu objetivo é vender o apartamento? Vender. E aí eu já estou quieto aqui, eu pretendo morrer por aqui. Esse é o meu pensamento. Aí o senhor pretende A vender? minha esposa, a Almeri, ela ainda tem um sonho. Ela tem mais um sonho. Ela gostaria de morar numa casa alta. Igual a gente morava lá, né? No 7º andar. Mas ela falou que não precisa ser apartamento. Ela tem vontade de comprar um terreno e construir um sobradão para ela ter uma varanda para ela andar em volta. É um sonho. E o senhor pretende ajudar ela a alcançar? Não é. Se eu tiver condições de viver bem ainda e tal, da forma que eu estou vivendo, tranquilo, graças a Deus não tem nada assim de extraordinário, nenhuma doença como é que fala, em sentido final, né? Eu não tenho nada disso do jeito que... os probleminhas que eu tenho é um probleminha que dura anos aí, né? E a gente vai vivendo agora com mais juízo, né? E eu tenho essa consciência, né? Agora, esse sonho dela, se a gente puder, a gente consegue. Se eu vendesse o apartamento lá, dá para fazer. Aí, então, eu falei, tá certo, não vamos deixar para os outros, né? É um sonho que a gente vai realizar, morar um tempo, e enquanto a gente estiver aqui. Não estando aqui, a gente vai deixar para alguém, né? E então quem tiver mais do nosso lado, aí poderá ser beneficiado, né? Tá, então pegando tudo isso que o senhor falou, tal, se tivesse um jovem aqui do seu lado, né, baseado em toda a experiência de vida que o senhor pôde acumular até hoje, que não são poucas experiências, são muitas. São muitas. E pudesse falar assim, senhor Luiz Travassos, qual é o conselho que o senhor me dá, tal, o que o senhor falaria para esse jovem que estaria aqui do seu lado? Estudar, nunca deixar de estudar, nunca deixar de acompanhar toda a evolução que existe no mundo hoje. Se você puder fazer, estudar, quanto mais você estudar, melhor, e levar a sério o problema financeiro. Você não pode chegar e falar, não, eu quero ficar rico amanhã da noite pro dia. Não, tem que trabalhar com responsabilidade e cuidar da saúde, mas nunca não jogar as coisas fora e ir em frente. E aí, quando você achar uma pessoa que precisa de uma ajuda, alguma coisa, um conselho, dá um conselho bom para ele e tal. Se você não puder ajudar financeiramente, mas um conselho às vezes vale mais do que dinheiro. Um conselho bom vale mais do que dinheiro. Isso é uma coisa que eu sempre tive comigo. Isso aí seria um conselho? Eu tive muitos conselhos do meu patrão, esse patrão japonês que eu tive durante 9 anos, japonês. Ele fala, Travassos, aqui você é o chefe aqui do chefe, cara. Você é um cara responsável demais. Porque eu viajava com uma equipe, com 2 carros da empresa, vendendo livro, e eu pegava a folha, aquele livrinho comigo, tudo anotado ali. E eu tinha que pagar despesa de hotel, café da manhã, às vezes. Não era todo hotel que tinha café da manhã. O café, almoço e tal, é muito mais difícil ainda, mas café da manhã a maioria tinha. Mas quando não tinha, a gente tinha que tomar café fora. Só dormia. Aí a gente tinha que tomar café fora, aí eu tinha que ver quanto fulano gastou nisso, para levar tudo anotado, tudo com responsabilidade. Porque o patrão mandava dinheiro para mim, trabalhar com essa equipe. Às vezes eu estava lá no fundão do Rio Grande do Sul, né, trabalhando. Aí ele mandava dinheiro via Bradesco, que é a conta que eu tinha para a gente trabalhar. Aí ele fala, Travassos, está precisando de dinheiro aí, seu Travassos? Falei, ainda tem um pouco, mas eu vou precisar agora para pagar a turma no final de semana. Aí ele falou, estou mandando tanto aí. Tudo certinho. Aí eu tinha que, final de semana, correr para tirar esses dinheiros para pagar tudo.
tá? No banco. Às vezes numa hora só você não conseguia tirar, você está fora, né? Você pode tirar aquele limite. Aí chegava sexta-feira à noitinha ou no sábado, aí chamava um por um para acertar a conta. Você tem tanto aqui. Já pagava em dinheiro, aí ia ficar tudo animado. Então, E eu tinha que prestar conta de tudo isso. E nunca falhou. Então o senhor falou que, pelo que eu percebi aqui, se tivesse um jovem e tal, o senhor frisou muito a questão financeira, né, para ter mais responsabilidade, Justamente. estudo. E quem ajuda, Deus ajuda. Procurar se atualizar. Sim. E o senhor falou também uma palavra que ficou aqui, que eu puxei, que foi a questão de saúde. Saúde. Na opinião do senhor, tem algum que tem um grau de importância maior? A questão financeira ou saúde? Haja visto a experiência que o senhor já passou do seu irmão. Sim. Que ele, teoricamente, tinha muito dinheiro. E O senhor acha que ele trocaria o dinheiro que ele tem por mais alguns anos de vida, de saúde? pois é, aí é que tá, cada um tem uma cabeça. Né? Aí eu não posso responder por ele. Mas eu preferia a saúde do que dinheiro. Tá? Na minha opinião. Agora ele, cada um tem uma opinião. Agora, tudo é importante. Muito não é tão importante. Para quê? Para que tanto dinheiro? Né? Você tendo um dinheiro suficiente para você viver a sua vida tranquilo, ter todas as coisas que você gosta, não precisa ter muito dinheiro. Tem um dinheiro para você viver a vida sossegada, tranquilo, está tudo beleza. Agora tem gente que pensa em muito dinheiro. E a questão da saúde? A saúde não vale mais do que dinheiro, é aquilo que eu já falei para você. A saúde é em primeiro lugar. A saúde você tem que correr atrás para você ter saúde, cuidar da saúde, tudo direitinho. Dinheiro fica em segundo plano. Agora, claro que o dinheiro ajuda para você cuidar da saúde. Mas, ao invés de eu ter uma dinheirama, eu prefiro ter a saúde. Certo? Você tendo um dinheirinho suficiente para você vivendo a vida tranquilo, sem preocupação, já é uma grande coisa. E com a saúde, claro. Porque eu não sei se eu, durante esse tempo todo, teve a experiência de ver pessoas que se preocuparam em acumular riqueza e esqueceram da saúde. Da saúde, claro. E aí depois, no final da vida, gastam toda a riqueza para ter um pouquinho de saúde. Para ter um pouquinho de saúde e às vezes não consegue. Então o dinheiro não é um tudo. Ele ajuda. É aquilo que eu já falei. O dinheiro sempre vai ajudar. Agora, muito dinheiro e pouca saúde não adianta nada. Né? Então você tem que ter as duas coisas balanceadas. Você tem que ter um dinheiro suficiente para você viver a vida tranquila, em paz, ter as coisas que você gosta, mas tem que ter a saúde em primeiro lugar. A saúde não tem dinheiro que paga. Não existe. Essa é a minha opinião verdadeira, de coração. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de compartilhar, de falar aqui? Acho que a gente já falou tudo. Né? Eu já falei tudo que é importante e o que não é. Né? E então eu acho que a pessoa tem que estudar, tem que trabalhar firme. Claro, quem trabalha e estuda, ele vai ter um recurso melhor. Tá? Ele vai sempre melhorar no trabalho dele. Aí, quer dizer que financeiramente ele também vai melhorar. Agora, ele também não pode ter um rei na barriga. Não pode ficar dando uma de gostoso, tá? Né? Querendo ser melhor do que os outros. Ele tem que ser simples e objetivo. Né? Ser simples, conviver com todo mundo, nunca dar uma de gostoso, ser melhor do que alguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. O cara pode ter 100 trilionário, mas ele não é melhor do que eu, que não tenho nada, que tem só a boa vontade de trabalhar e ser honesto corretamente. Tanto é que no final da vida todos vamos para o mesmo lugar. No mesmo lugar, cara. Será que vai para o mesmo lugar? Não sei. Né? Às vezes o rico não vai para o mesmo lugar da gente que é pobre. Então é Deus que sabe. Ele, aquele lá em cima que manda tudo, cara. Não interessa por qual religião for. Ele é o Pai de todo mundo, de todas as religiões. Jesus Cristo, que é o Filho. Né? Ninguém vai ao Pai sem passar por Jesus.
Ninguém. Isso é fundamental. Ninguém vai ao Pai, que é Deus, que é o Pai de Jesus, sem passar por Jesus. Primeiro passa por Jesus, depois, se ele achar que você deve ir para o Pai, aí ele vai mandar você lá para o Pai. Então tá aí. Tá? Então essa é a minha estratégia e eu sempre vivi dentro desse panorama, trabalhando para ter o suficiente para a gente ir vivendo a vida. E eu e a minha mulher, o signo é igual. Então talvez ela tenha as mesmas opiniões. A gente é do mês de setembro, do mesmo signo. E a gente já está completando 40 anos agora, juntinhos ali, fora um ano e meio de namoro, né? Agora em dezembro a gente completa 40 anos de casamento, tá? Juntos. Então, não temos filhos, mas a gente adora os sobrinhos, afilhados e por aí. Esse é o nosso filho, por aí afora. É isso aí. Tá bom? Que ótimo. Bom, aqui a gente fechou uma entrevista com o meu tio, padrinho de Crisma, Luiz Travassos. Aí. Muito obrigado por o senhor ter compartilhado um pouquinho da história de vida do senhor. Eu me sinto lisonjeado pelo senhor ceder esse pouquinho de tempo e todos esses conselhos, todas essas histórias, elas agora serão eternizadas. Pois é isso aí. Mesmo todos nós vamos morrer, né? Isso. Mas essas histórias aqui estão eternizadas para próximas gerações e tudo mais. Justamente. Muito obrigado. Um abraço. Valeu. Aê. Isso aí, Diego. Isso aí. Isso aí, tudo que a gente falou aí é do fundo do coração. Que bom, legal, né?